Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Então, se você procura conselhos para a vida prática, aqui você não vai encontrar. Mas se quiser refletir sobre questões inúteis, porém importantes, fique com a gente. Antes de começar este episódio, lembramos sempre de curtir as nossas redes sociais e se inscrever nas plataformas do podcast. Portanto, a gente pede que nos dê uma força e curta as nossas páginas no Facebook, Twitter, Getter, Instagram e Telegram. Assim como se inscrevam nos canais, no nosso canal do YouTube, Rumble, Apple Podcast, Anchor e Spotify. E acompanhem o nosso trabalho, nos ajudando a crescer e divulgando para amigos e inimigos, como nós gostamos de brincar. Então, este é o 9º episódio da série que nós estamos fazendo sobre o livro O Poder, de Bertrand de Jouvenel. Nesse episódio, vamos analisar o capítulo 17, chamado Raízes Aristocráticas da Liberdade. A gente escolheu analisar somente esse capítulo porque foi um capítulo que nós achamos muito interessante, suscitou vários pontos para reflexão, mas, como de costume, a gente vai discutir 2 pontos que a leitura deste capítulo provocaram na gente. O primeiro é por que a liberdade não pode ser universalizada. E o segundo é como a relação dialética entre igualdade e desigualdade acabam por aumentar o poder e extinguir a liberdade dentro da sociedade. Mas antes de começar essa reflexão, Madaloso vai resumir os argumentos do autor neste capítulo. E aí, Madaloso, tudo bem? E aí, tudo bem? Pois é, né? Eu achei um capítulo extraordinário, né? Acho que até o melhor do livro, talvez, que é difícil, né? Porque tem muitos capítulos bons, né? Então é realmente um capítulo extraordinário. Vários red pills aí, né? E várias novas formas, né, de pensar a liberdade que eu não tinha pensado antes, né? Realmente muito bom. Então, nesse capítulo, né, o Jouvenel mostra que, historicamente, a liberdade ela nunca foi uma concessão feita pelo poder ao povo, né? Isso aí até a gente já discutiu em outros episódios, né? Não é uma grande novidade, né? A novidade é o desenvolvimento que ele vai fazer isso depois no capítulo, né? Então, a liberdade ela foi um privilégio conquistado por certos grupos sociais que conseguiram, né, por constituírem uma força social com meios de ação, né, fazer com que o poder respeitasse os seus direitos e não invadisse as suas esferas. Era, portanto, um direito pessoal conquistado por certos grupos sociais e não um direito geral concedido pelo poder ao povo. Na antiguidade, então, a liberdade ela se originou na junção de certas famílias que resolveram se unir para um fim em comum, né, mas que não aceitavam que o líder daquela sociedade, ou o rei, tivesse mais poderes do que aqueles que foram explicitamente concedidos. Na Idade Média, a origem das liberdades inglesas data justamente do momento em que os nobres feudais amarraram os braços do rei João Sem Terra, da Inglaterra. João Sem Terra porque ele perdeu as terras que, né, os seus ancestrais tinham conquistado, né, o irmão dele também, né? Então, o seu João Sem Terra, né, ele estava tentando, querendo cada vez mais expandir o seu poder, e os braços, né, essa tentativa de expansão, ela foi freada com a Magna Carta. Né? A Magna Carta, que é um documento que data de 1215, lá na Magna Carta estão os principais provisões assim que garantem a liberdade, né? Como as limitações no poder do rei de taxar, né, de criar novos impostos e aumentar impostos, né? A garantia de que nenhum homem livre, e é importante esse detalhe, né? Nenhum homem livre poderia ser preso sem julgamento, né? Nenhum homem livre poderia ser privado de sua propriedade. Também teve a criação do habeas corpus, né? São algumas, né, as provisões, né? O habeas corpus ele data, né, dessa época. Então, a Magna Carta ainda é considerada, claro, existia uma espécie de habeas corpus no direito romano, mas, né, no direito ocidental moderno ela foi mais ou menos, né, reintroduzida a partir da Magna Carta, né? E ela ainda é considerada um documento
fundamental da Constituição do Reino Unido, né? Há decisões, né, judiciais, né, no século XXI em que os juízes no Reino Unido, né, mencionam artigos da Magna Carta, né, de 1215, né? Estamos decidindo dessa forma porque, né, lá na Magna Carta tem esse precedente e tal. Então, assim, ainda é um documento importante na Constituição do Reino Unido. E o Reino Unido não tem uma Constituição escrita, né, no sentido de que não tem um documento que é a Constituição, mas tem uma série, né, de documentos escritos ao longo dos séculos, que foram justamente resultado de lutas, né, contra o poder, né, que geraram essa série de documentos ao longo dos séculos, né, que virou, né, essa Constituição do Reino Unido, digamos assim. E a Magna Carta é o primeiro, né, desses documentos, é um dos mais importantes também. Né, e não influenciou só o direito do Reino Unido, como o direito americano, obviamente, e outros, né, direitos de outros países da Europa Ocidental, né? Direito de outros países, né? Só que, assim, essa carta, ela não é, né, ela não é um documento, né, uma constituição, né, que estava garantido, né, que garantia, assim, a todo cidadão britânico, nós estamos, não, a todo residente, né, britânico, né, porque não existia cidadão na época, né, a todo britânico, né, a gente garante esses direitos. Não, não era isso, né? Na verdade, o objetivo dessa carta era garantir esses direitos apenas para os nobres. Ou seja, eram direitos subjetivos, concretos e restritos a um grupo, a esse grupo, né, que resolveu pegar em armas, né, e obrigar o rei João Sem Terra a se submeter a essa carta, né. Ou seja, eles eram barões, condes, né, nobres que constituíam um grupo de interesses com meios de ação, né. Ou seja, os servos, né, os outros habitantes, né, da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, principalmente, né, não da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para ser mais preciso, né, eles não passaram automaticamente, né, a gozar desses direitos. Né, eram só os homens livres, tá restrito aos homens livres, aos nobres que conseguiram, por meios de ação, né, conquistar esses direitos. Contudo, esses direitos eles acabaram, com o passar dos séculos, se difundindo, se espalhando pela população, né, digamos assim, escorrendo, né, para as parcelas mais baixas da sociedade. Né. Mas como é que isso aconteceu? Por acaso os nobres ingleses eles disseram, esses direitos que a gente goza, todo mundo deve gozar também? Né? Ou então os reis resolveram conceder esses direitos para o povo? Foi assim? Não, não foi assim. Né? Esses direitos se difundiram porque o povo, os servos, né, e a nascente burguesia conseguiram se organizar, né, e se transformar em uma força social capaz de exigir que esses direitos fossem aplicados a eles também. E muitas vezes se utilizando da coerção, né, das armas. Mas, assim, a origem desses direitos, né, e esse é o título do capítulo, a origem aristocrática da liberdade, a origem dessas liberdades, desses direitos, né, ela é com a aristocracia. Ela se origina, né, na luta da aristocracia. Né, é uma etapa muito posterior, né, ao fato desses direitos terem se difundido. Né. Outro exemplo é o da República Romana. No início, só os patrícios tinham direitos. Os plebeus eles não tinham direitos, embora eles fossem cidadãos também, né? Eles não tinham uma liberdade ampla. Com o passar do tempo, os plebeus conseguiram se organizar em um grupo forte, né, poderoso, de interesses e capaz de conquistar também a liberdade. Né? Ele dá outros exemplos históricos, né, mas eu acho que é bom, né, selecionar, senão vai ficar muito grande a exposição. Mas qual é o problema disso tudo? Né? E aí é que eu acho que é o grande red pill, assim, né? O problema é que com liberdade ela vem responsabilidade também. Né? O cidadão romano, ele tinha o direito de formar contratos livremente, mas em caso de inadimplência, ele podia ser escravizado. Né? O Juvenal diz que esse tipo de consequência brutal faz com que as pessoas acabem sendo extremamente cuidadosas nas suas ações, né? Pensem, deliberem muito antes de fazer uma ação, façam que esse tipo de coisa faz com que se formem pessoas extremamente viris, né, independentes, né? Ou seja, de certa forma, essas consequências brutais aperfeiçoavam, sim, o caráter da pessoa. Né? Eu não estou aqui fazendo uma... se diga, né, que então a concepção não era exatamente que a liberdade era um direito, né? Ou seja, que tu era titular desse direito na medida em que tu existisse, né? Como é a noção da maior parte quando a gente fala de direito, né? Hoje a gente fala dessa ideia de que basta a pessoa existir a partir de uma certa condição, né? Quando a gente fala em direitos especiais, mas quando falamos de direitos universais, basta ela existir, que ela é titular desse direito. O direito, na verdade, a liberdade, na verdade, era um privilégio.
Exato. E esse privilégio tinha um custo, né, que era a responsabilidade sobre os próprios atos. Não haveria ninguém para se responsabilizar sobre si, né? E caso, como esse exemplo mencionado mostra, caso você agisse de modo que produzisse consequências que não correspondem a esse privilégio, você o perderia e perderia totalmente, né? A Exato. condição que você era reduzido não era de menos liberdade, era de escravo. Uhum. Exato. Então isso é muito importante a gente entender que o conceito deles de liberdade é muito diferente do conceito de liberdade que nós temos hoje. Exato. Exato. E assim, eu não tô dizendo, a gente não tá dizendo assim que a escravidão por dívida é uma coisa boa, era uma coisa, né, que deve ser tomada. Né, claro que não, mas assim, a gente tá constatando um fato, né? E o fato é o seguinte, a liberdade, né, ela sempre era associada com muita responsabilidade, né? E da mesma forma, né, por exemplo, o nobre medieval também, ele era livre, mas era ele que ia para a guerra, não o camponês, né? Claro que isso variava de época e lugar, mas de modo geral, né, na Idade Média, quem ia para a guerra era o nobre. Ou seja, a liberdade, ela necessita de responsabilidade, né? E essa mesma dualidade, né, entre liberdade e responsabilidade, tu vai para a guerra, tu é livre e tu tem responsabilidade de ir para a guerra, de defender, né, né, a tua região, né? Isso, né, forma, né, pessoas fortes, caráter forte, né? Assim, dizer que a guerra, né, ela dá oportunidade para ações extremamente virtuosas, né, para o heroísmo, né, não é uma defesa da guerra, né, é apenas uma contestação. Eu estou apenas constatando que de circunstâncias ruins podem surgir resultados bons. Muitas vezes a gente vê, né, muitas vezes o melhor lado, né, da natureza humana, as ações mais belas que a gente vê são em circunstâncias terríveis, né? Então existia então essa, né, liberdade, mas também tu era responsável, né? E assim, a responsabilidade que tu assumia com a liberdade, né, era uma enorme responsabilidade, né? Era uma coisa assim que podia literalmente destruir a tua vida, né? E o que acontece então, né, quando a liberdade é universalizada? O que acontece, né? Por exemplo, a gente sabe que quando a educação é universalizada, né, a liberdade, a qualidade cai. Isso é assim, não tem como ser diferente, porque são muito poucas pessoas que são capazes de usufruir de uma educação de qualidade, né? Para atingir a população geral, a qualidade precisa cair. Senão, como é que pessoas que não têm capacidade e nem interesse, né? O interesse é mais importante do que a capacidade, né? Como é que pessoas que não têm interesse de receberem, né, de fato uma boa educação, né? Porque isso requer esforço, né? Como é que as pessoas vão conseguir acompanhar a educação? Da mesma forma, no momento em que a liberdade é universalizada, a gente pode dizer também que a qualidade cai. Qualidade da liberdade. Porque a liberdade, ela requer responsabilidade. E pouquíssimas pessoas, né, apenas as pessoas com realmente espírito, né, mais viril, né, de constituição e caráter forte, são pessoas que estão dispostas, né, a assumirem os riscos, que inevitavelmente acompanham a liberdade. E essa, para mim, é a grande sacada do capítulo, né? A plena liberdade, ela só é possível quando poucas pessoas são livres, né? Infelizmente. Aqui tem uma nota de rodapé, né, na qual o Juvenal ele menciona uma passagem do Rousseau, que eu acho muito interessante. A passagem é a seguinte, aspas, Rousseau enfatizou isso em uma passagem que seus expositores mais convencionais tendem a ignorar em silêncio. Dirigindo-se aos poloneses, ele escreveu o seguinte, aspas dentro das aspas, né? Estou ciente das dificuldades no caminho do plano de libertar seus povos. Vencido este obstáculo, ainda há que temer os vícios e a covardia dos servos. A liberdade é um alimento suculento, mas requer uma boa digestão. Só os estômagos saudáveis podem suportá-la. Eu me forço a rir desses povos degradados que, atraídos à rebelião pela bebida forte, ou seja, ficavam, né, bebendo lá e resolveram, né, se rebelar, falam grandiosamente sobre a liberdade sem ter a menor ideia dela. E com seus corações cheios até a borda com todos os vícios servis, imaginam que, para ser livre, basta ser insurgente. Grande e sagrada liberdade. Se esses infelizes pudessem conhecê-la, se eles pudessem perceber o preço que deve ser pago para conquistá-la e mantê-la, se eles
tivessem consciência de que as leis são capatazes mais severos do que tiranos, ou seja, né, a soberania das leis, né, digamos assim, se eles tivessem consciência disso, suas almas débeis, escravizadas pelas paixões que devem ser reprimidas, te temeria 100 vezes mais do que a escravidão. Eles fugiriam de você aterrorizados como um fardo grande demais para ser suportado. Fecha aspas. É interessante, né? É muito interessante essa passagem do Rousseau. Né? Aliás, o Juvenal tem várias passagens do Rousseau que o Juvenal menciona ao longo do livro, né? Que nunca são mencionadas, assim, né? Rousseau é um pensador muito mais interessante do que os expositores convencionais, como ele mesmo diz, fazem parecer, né? Ou seja, a liberdade plena, né, a verdadeira liberdade que vem com responsabilidade é para poucos. Né? Além disso, né, e aí, se encaminhando para o final do capítulo, outro fenômeno que acontece quando a liberdade é universalizada é que acaba gerando uma contradição entre a liberdade política e a desigualdade social. Ou seja, por vários motivos, né, porque as pessoas têm aptidões diferentes, né, e conseguem uma posição mais elevada na sociedade, bastante riqueza, ou por meios imorais, né, a maioria das vezes, né, por uma classe que perdeu completamente o pudor e a moralidade, acontece que, né, ou pelo menos aconteceu historicamente, né, que uma parcela da população se destaca, né, passa a se constituir como uma elite muito distante, né, do povo. Passa a possuir uma riqueza excessiva, que abre um abismo entre elas e o povo. O que acontece é que o povo, né, por se sentir oprimido por essa elite que se destaca, acaba recorrendo aos meios oferecidos pela liberdade política para derrubar essas pessoas, né, e alcançar mais igualdade e diminuir a exploração. Existem duas formas de fazer com que esse abismo entre a igualdade política e a desigualdade social seja consertado. Ou seja, a autoridade, né, ao qual o povo recorre, né, tem duas formas de tentar proteger o povo da opressão das elites. E o exemplo histórico que o Juvenal dá, eu acho que é brilhante. Né? A primeira é a solução buscada pelo Tibério Graco, que era um tribuno da plebe, uma figura bastante popular, que tentou limitar o tamanho dos latifúndios dos patrícios romanos e fazer com que os patrícios, né, os nobres, digamos assim, da Roma Antiga, e fazer uma espécie de reforma agrária, restaurando a independência econômica e a autonomia para o povo que se via destituído. A segunda alternativa, ou seja, essa primeira alternativa, a gente pode, né, dizer que seria assim, a solução distributivista. Né? Tu empodera o povo novamente, né, para usar uma palavra que está aí na moda. Porque realmente, naquele momento ali, né, que era no final do século II a.C., a coisa tinha se degenerado muito, né? Porque a sociedade romana, anteriormente, era uma sociedade de cidadãos fazendeiros, né? De pequenos fazendeiros que iam para a guerra, né? E ao longo dos séculos, a condição tinha se degenerado tanto, né? Que acabou virando uma sociedade de latifundiários, né? De um lado, e um povo destituído de outro, né? Por vários motivos, várias circunstâncias históricas que não tem como entrar, não tem como explicar aqui, né, por falta de tempo e também porque a gente acabaria desviando do assunto. Mas essa era a condição na época. Vamos fazer um esclarecimento, porque nem todo mundo conhece, aliás, a maior parte das pessoas não conhece, mesmo quem talvez esteja acompanhando esse episódio aqui, o que é o distributismo. Tá? O distributismo é diferente daquilo que a gente pode chamar de distributivismo, tá? Que seria uma espécie de Estado provedor, que distribuiria a riqueza, tá? E diferente de socialismo. Tá? Então, assim, qual é o ponto? Tanto do Graco, né? E essa é um conjunto de ideias recente, que vem com... A gente tratou sobre isso no episódio do Hilaire Belloc, o livro Estado Servil. Então, quem quiser maiores informações, vá lá nesse episódio e conheça aí a obra não só de Belloc, como também de Chesterton, né, que são as duas principais referências do distributismo, que é uma corrente nascida da doutrina social da Igreja, né, que tenta encontrar aí uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo.
Então, nesse caso, quando se fala de reforma agrária, não é uma reforma agrária que vai coletivizar as terras. É uma reforma agrária para distribuir a propriedade privada da terra. Ou seja, né, de você ter mais pessoas com propriedade de terra. É muito diferente da solução, né, solução aqui com todas as aspas do mundo, socialista, que é, na verdade, a concentração da propriedade, com o nome de socialização, no Estado e, consequentemente, na elite que detém o poder político. Que não é muito diferente, segundo Belloc, com aquilo que a gente pode dizer que seria o capitalismo excessivo, que é a concentração da propriedade em poucas mãos de uma elite essencialmente econômica muito rica. Tá? Então, só para fazer esse esclarecimento, porque nem sempre o pessoal sabe um pouco dessas ideias aí. Até o nosso objetivo é divulgar com maior frequência o distributismo aqui e a doutrina social da igreja aqui nesse podcast. Mas continuando aí, Mandaloso. Exatamente, né? É bom esse esclarecimento. Então, a solução do Tibério Graco foi a solução do distributismo, né? Que, né, digamos assim, para, né, utilizar a palavra que está muito em moda, empoderaria novamente os cidadãos romanos, né, que estavam realmente destituídos. A segunda alternativa foi a recorrida, né, pelo Caio Graco, irmão do Tibério Graco, né, 10 anos mais tarde, 10 ou 11 anos mais tarde, mais ou menos, né, assim. O Tibério Graco, né, a propósito, foi assassinado pelos senadores. Então, ele considerando então a existência dos grandes latifúndios, né, e a multidão de cidadãos romanos privados de terras como um fato consumado, né, resolveu recorrer ao assistencialismo puro e simples, tentando fornecer para o povo grãos e comida, né, por preços subsidiados pelo Estado, abaixo do preço de mercado, e isso foi uma prática, né, que acabou, né, sendo recorrido, né, por muitos líderes romanos posteriores que acabaram, né, querendo agradar o povo, né, e conquistar o poder. O Caio Graco também foi assassinado. Ou seja, nenhum dos dois conseguiu implementar as reformas. Ou seja, a fórmula do Tibério Graco é a restauração da dignidade e da autonomia individual, como forma de diminuir a opressão. A do Caio Graco era a tutela estatal. Né? O resultado, né, ou seja, nenhum dos dois triunfaram nas reformas, mas os métodos do Caio Graco, né, os métodos de tutela estatal, de assistencialismo, acabaram triunfando. Muitos políticos romanos, né, na República Tardia, né, passaram a recorrer a esses métodos. E o resultado a gente conhece. Né? Foi a queda da República, o surgimento do Império Romano, no qual o poder era muito mais centralizado, né, e no qual o cidadão romano era muito mais atomizado, era muito mais dependente do Estado. E foi no Império Romano onde as famílias poderosas romanas, os grupos de interesses que freavam o avanço do poder, acabaram basicamente sendo subjugadas, né, pelo imperador romano. Ou seja, o cidadão romano, o que aconteceu? O cidadão romano era menos livre, mas também menos responsável por suas escolhas. Né? A liberdade romana ela era difundida, não era um privilégio de poucos. Né? A cidadania romana tinha sido, né, era quase um direito quase universal, né, para quase todo o cidadão do império. Mas os cidadãos romanos, né, eles pouco influenciavam o poder, que só se expandia. Havia uma igualdade maior, mas as pessoas eram mais tuteladas e protegidas pelo Estado do que anteriormente. Né? Havia mais segurança, né, mas também menos independência. Havia igualdade, mas menos independência. Né? E aí eu pergunto, não é exatamente esse fenômeno que nós estamos vendo na modernidade? Né? E aí, né, a gente pode já começar, né, a nossa primeira reflexão, que é justamente a impossibilidade da universalização da liberdade. Que é uma coisa, assim, que eu digo, que eu acho que é uma pena, né? Porque eu realmente, se fosse possível, eu gostaria, né, de que a liberdade, a mais plena liberdade, a mais ampla liberdade, é possível para todos, né? Mas aqui, e aí, né, a gente vai pensar, será que, né, o que a gente viu aí nesse evento, né, que começou aí uns 3 anos atrás, né, que a gente não pode falar muito, senão a gente pode, né, ter problemas, né? Será que gerou uma onda de totalitarismo, né? Será que a reação... Vamos chamar do problema do flango flito. Flango flito. Tá? Tá bom. Entender o que a gente está falando. Não pode ser muito explícito, senão a gente é censurado, né? Mas... Problema do flango flito.
Então, será que né, a reação a isso, ela não foi talvez um impulso natural de pessoas que querem mais segurança do que liberdade? No próximo episódio a gente até vai falar mais dessa questão, né, segurança e liberdade. É claro que nesse caso teve também uma parcela, né, muito, muito grande da mídia, né, que exagerou muito o problema, né? Acabou gerando medo desproporcional nas pessoas. Mas, assim, isso é um exemplo, né? A gente pode recorrer não apenas a esse fenômeno, mas a outros também, né? Para ilustrar o seguinte: as pessoas elas não querem uma liberdade ampla, né? Eu prefiro liberdade ampla e não plena, né? Porque a liberdade plena é algo impossível e inclusive indesejável, né? Então, liberdade ampla, assim, né? A liberdade ou plena no sentido de que, né? A maior liberdade possível, né? Mas vamos utilizar a palavra liberdade ampla, né? É só olhar, né? As pessoas elas não desejam isso. Vocês veem todas as formas, né, com que as pessoas são tuteladas e protegidas pelo Estado e como as pessoas clamam por isso, né? E aí nós vemos que as pessoas não desejam liberdade ampla, que acarreta também ampla responsabilidade por suas escolhas. Veja, por exemplo, né, a imensa legislação trabalhista, né, do direito do consumidor, né, o imenso sistema previdenciário que nós temos, né? O que isso acarreta? Isso na verdade, é uma diminuição do direito das pessoas de firmar contratos de forma livre, né? Um aumento do poder de taxar do Estado para, né, garantir mais segurança para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, elas não querem arcar com os riscos da liberdade, né? As pessoas, elas não querem a responsabilidade que vem com a liberdade, né? E aqui eu não estou dizendo, não deveria existir direito do consumidor, não deveria existir previdência, não deveria existir direito trabalhista. Não, eu estou constatando um fato, né? No episódio passado a gente falou que os juízos de fato e os juízos de valor, eles são indistinguíveis, né? Sim, na realidade, sim, na natureza das coisas, sim. Mas na análise, né, da depuração dos fatos, ela pode, sim, ser abstraída uma coisa de outra, né? Então, no momento, eu estou fazendo, né, uma análise, estou constatando um fato, né? Né, e eu também não estou querendo dizer aqui que falta espalhar as ideias de liberdade, né? Muitos liberais acreditam, né, que a solução é espalhar ideias. Basta, né, espalhar ideias, né, basta a gente ter uma melhor comunicação com o público, né, fazer um marketing melhor das ideias liberais, da importância da liberdade, né, né, basta isso para as pessoas aderirem, né, elas vão naturalmente ver que a liberdade é melhor do que a servidão. Mas eu acho que não necessariamente. Por quê? Porque as pessoas, porque, primeiro, não existe uma cultura da liberdade, né? Cultura no sentido profundo da palavra, não no sentido apenas de marketing, né? Uma cultura da liberdade não existe, né? E a maioria das pessoas, elas não desejam liberdade. Elas desejam, porque elas não desejam a responsabilidade que vem com a liberdade, né? Ou seja, da mesma forma que não tem como a alta cultura ser universalizada, também não tem como a liberdade ser universalizada, né? A não ser, né, em sociedades menores, né? A não ser, assim, em unidades políticas, sociedades com unidades políticas minúsculas, né, onde há uma comunhão de valores, onde existe uma educação uniforme, né, educação aqui eu digo não apenas educação formal, também educação formal, mas não só isso, né, onde existe uma reverência aos ancestrais, né, e também um esforço conjunto de toda a sociedade em formar cidadãos livres e responsáveis. E isso só foi possível existir nas repúblicas antigas, nas cidades, estados gregas e romanas, e por um período de tempo muito limitado, né? No mundo moderno, nas sociedades de massa, né, onde não existe e não tem como existir essa comunhão de valores, é simplesmente impossível. Não tem como existir isso. Ou seja, a minha conclusão é de que, infelizmente, né, e eu gostaria muito que fosse diferente, mas infelizmente, a liberdade ampla, ela é impossível na sociedade moderna. Permite aqui discordar um pouco, né? Eu acho que tanto um pouco de ti como do Bertrand de Venel. A gente pode, quer dizer, o Bertrand de Venel chega a comentar isso, né? De que não era também uma situação, mesmo no mundo antigo, não era uma situação tão dual, né? Entre homens livres e esses homens
uma minoria e não livres, né? Haviam graus de liberdade e graus também de servidão e escravidão, né? E aí que eu acho que é uma coisa interessante, né? E que talvez até possa produzir um diálogo bacana com a tradição liberal mais moderna, né? Que é a questão seguinte, a ideia de meritocracia. Tá? Na medida que você deixa de encarar a liberdade como um direito natural e universal, e principalmente essa liberdade mais plena, mais extensa do ponto de vista da capacidade do indivíduo ter autonomia, e aqui autonomia no sentido radical, no sentido raiz da palavra, que auto, né, próprio, nomia, regras, né, no sentido de ele ser o produtor das regras sobre as suas decisões. A meritocracia a liberdade ser o prêmio de um sistema meritocrático, né? E não um direito a qual basta a pessoa, digamos assim, cumprir umas certas normas na sociedade que ela não perca a sua liberdade. Em que sentido? Basta você não roubar, né, que você não perde a sua liberdade e não vai para a cadeia. Né? A gente não está lidando com liberdade nesse sentido, que é o sentido mais superficial da palavra, né? E que eu não acho que é nem isso o que Bertrand de Venel está descrevendo quando fala dessa aristocracia, né? Então, existe sim um nível mínimo de liberdade que é universalizável, a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de pensar o que você pensa, de discutir, de falar. Então, essas liberdades modernas, mais tradicionais, da tradição liberal clássica, eu entendo que sim, são liberdades universalizáveis, porque elas é até bom que exista na sociedade isso, né? Isso traz um benefício para a sociedade, o fato de as pessoas, por exemplo, poderem trabalhar nas profissões que elas desejam, né? Falar o que elas pensam, né? E discordar, desde que, né, não partam aí para a violência, né? E aqui eu não vou entrar, não, mas palavras podem ser violentas, não. Né? Violência é meter, né, um soco na cara de alguém. Pronto. Né? Daí para cima. Né? Dali para baixo não é violência. Né? Falar alto, xingar uma pessoa não é violência. Tá? E eu entendo assim, do ponto de vista universal, você pode xingar uma pessoa, dizer que a pessoa é um idiota, é um imbecil, para não, né, a gente não falar aqui palavrões, mais baixo calão, né? Isso eu acho ok, né? Mas enfim, isso a gente pode dizer assim que são liberdades básicas, né? E que é até o mérito do mundo moderno em relação aos antigos, né? Agora, existe mas uma aí outra... é que tá, eu concordo contigo que essas liberdades, mas esse é um nível da liberdade. Tem um outro nível, que é a liberdade como autonomia. Isso, a Isso eu não autonomia. vejo. Que daí eu acho que para a discussão moderna, né, a gente teria que adjetivar a liberdade, que é a liberdade política. Né? E aí uma coisa que ele diz assim, liberdade política não é ir lá votar, né, etc. É justamente ter o poder. Né? Liberdade política é ter poder. O que é poder? Poder é a capacidade de mandar, né, e ser obedecido. Exato. Ok? Ou a E capacidade de não ter que obedecer. Exato. Exatamente. Isso é. Né? Isso tem que ser depurado através de um processo de mérito. Tá? De mérito. Assim como se a gente pega o raciocínio clássico de que a sociedade é a família ampliada, né? Esse tipo de liberdade a criança não tem dentro da família. A criança, até por uma questão de caridade para com ela, né, ela não pode ter esse poder de decidir e de se recusar, né, em torno da decisão dos pais. Claro que, dentro da família, o critério é mais objetivo desse mérito. Né? É o adulto, a criança, etc. É uma coisa mais simples de a gente entender, inclusive, os limites dessa relação desigual e, portanto, hierárquica, né? De uma hierarquia meritocrática. Né? Então, o grande problema político da nossa sociedade é encontrarmos
essa hierarquia meritocrática, né, que coloque alguns numa situação privilegiada de poder, né, e que, para que isso não seja exercido de maneira errada, né, há, digamos assim, condições, né, exigências de condições, inclusive públicas, para que ele permaneça desfrutando desse poder. Né? E essas condições não podem ser apenas o fato do sujeito ter sido votado ou né, ter seguido a lei ou coisa parecida. Né? Ela tem que incorporar um critério de meritocracia, ou seja, de mérito moral. Né? Não pode ser qualquer um a ter poder, ou o que a gente pode chamar daqui para frente de liberdade política. Tá? Não pode ser qualquer um. Eu sei que isso é muito duro para muita gente a gente ouvir falar, mas eu sempre costumo dizer, às vezes até falo isso com alunos quando eu dou, porque eu acho que isso é o pensamento conservador. Os conservadores, eles pensam assim, eles entendem que a sociedade não só é diversa, existe uma diversidade dentro da sociedade, mas existe uma desigualdade. Aí as pessoas acham que no campo político, quando a gente fala isso na discussão política, as pessoas se sentem ofendidas. Mas quando a gente transfere para outras áreas da vida, as pessoas começam a compreender um pouco o raciocínio, que é o seguinte: se não houvesse desigualdades de mérito, então quando você fosse procurar, por exemplo, atendimento médico, você poderia sortear ao acaso o médico que vai tratar de você. Porque, afinal de contas, todos são médicos, todos tiraram o diploma de medicina, portanto, não existe médico bom ou ruim. É, de novo, aquele problema que nós citamos no episódio anteriores, dessa dissociação nossa entre o juízo de valor e o juízo de fato. Existe uma realidade aqui, né, que coloca as pessoas em posição de autoridade. E a autoridade, ela tem uma raiz semântica com autonomia, autorização, autoria, né? Essa relação em torno de um critério moral que precisa ser estabelecido dentro da sociedade, que as nossas democracias não contemplam. Muito pelo contrário, até trabalham contra esse critério. Né? Contra esse critério. Basta ver o quão comum as pessoas elegerem indivíduos por qualidades assim que pode ser uma qualidade interessante para um comediante, interessante para um apresentador de TV, interessante para um líder sindical, interessante para um artista, enfim, mas não para um político, para alguém que vai receber, digamos assim, um mandato de liberdade política, né? Um mandato de decidir e anular uma decisão. Então, esse é o grande problema, porque nós não temos mais uma base de referência de valores, né? Sobre, assim, eu quero que todo mundo tenha a mesma liberdade política, assim como eu quero que qualquer médico tenha a mesma liberdade de me tratar da minha saúde, ou de que qualquer pessoa possa pilotar um avião, de que qualquer pessoa possa, sei lá, comandar uma empresa, né? Então, eu acho que esse critério, né, essa discussão, ela é indissociável com aquilo que nós falávamos no episódio passado, que é a existência de uma ordem moral duradoura, a qual esses indivíduos com liberdade política, eles têm liberdade política porque eles encarnam, tá, de maneira mais expressiva em todas as suas atitudes essa ordem moral, os ideais dessa ordem moral. Né? Se os ideais ressalta a virtude guerreira, esses são indivíduos de projeção física, firmeza, né, etc. Se é os ideais da sabedoria, enfim, né, o conteúdo aqui dos ideais a gente deixa para uma outra discussão. Mas tem que haver esse filtro moral. E o filtro moral tem que bastar, né, para tirar a liberdade política. Exatamente, né? Nas sociedades antigas, né, antes do mundo moderno, assim, os indivíduos, né, que eram vistos, né, que tinham, digamos assim, essa projeção moral, eram as pessoas que de fato detinham o poder, né, e tinham liberdade política, né, também. Detinham poder, não, tinha liberdade política, é isso que eu quis dizer. E o que a gente pode fazer, né, a gente pode fazer assim, dizer assim, nos mundos antigos,
havia determinados graus de liberdade. Né? Assim, havia pessoas, né, que tinham bastante a liberdade política ampla, né, liberdade com responsabilidade, que a gente disse, né, e havia, né, ali lá embaixo, né, os escravos ou os servos, digamos assim, e graus, né, de liberdade. Mais ou menos a gente pode dizer isso. No mundo moderno, não há nem a liberdade ampla, nem a escravidão total, né? Assim, a gente não é, assim, a gente até às vezes pode dizer que a gente está sendo escravo, mas como uma figura de linguagem, porque a escravidão ela não é total no mundo moderno, embora, né, talvez é possível que chegue a esse ponto, né, em um momento futuro. Né? Ou seja, não há nem essa liberdade ampla, nem a escravidão total. E também não há, né, os diferentes graus de liberdade. O que há é uma meia liberdade para todo mundo. Uma meia liberdade em que, na maioria dos países, até um certo tempo atrás, mas eu acho que não mais agora, no século XXI, mas até um certo tempo atrás, esse primeiro plano de liberdade que a gente estava dizendo, que a gente estava discutindo, que é o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, etc., né? Liberdade de propriedade, liberdade religiosa, enfim, era respeitado, né? Razoavelmente respeitado. Né? E o segundo plano de liberdade, que é a liberdade como autonomia, né? Não, assim, já não existia, né? já não existe mais. Então, no mundo moderno, né, a gente pode dizer assim que todo mundo é igual, há uma igualdade, não há desigualdade, pelo menos nesse plano, né, né, não há uma desigualdade, todo mundo é meio livre. Né? Claro, agora eu acho que no século XXI a coisa ela está tomando uma forma diferente. Eu acho que a liberdade está cada vez diminuindo cada vez mais, né? Ao ponto de que não é impossível a gente, talvez não seria absurdo prever de que em algum ponto a gente chegue muito perto da servidão ou até mesmo da escravidão. Mas o fato é o seguinte, né? O fato é que me parece assim haver esses dois tipos, né, de sociedades, né? Uma sociedade em que há diferentes graus de liberdade e uma sociedade em que há apenas um grau de meia liberdade. Né? Eu acho que é um bom esquemático a gente pensar nisso, porque veja o seguinte, você não quer que uma pessoa com vícios, né, e vícios aqui, a gente diz vícios morais, né, não compulsões como drogas, etc., né, produza regras. A gente não quer, entendeu? A gente não quer que uma pessoa que minta, né, que tenha como método de vida mentir, por exemplo, né, produza regras. A gente não quer que pessoas que não valorizam o conhecimento, por exemplo, né, e a busca pela verdade, sejam autorizadas a fazerem regras. A gente não quer que pessoas fracas, né, que na primeira insegurança no plano pessoal, elas cedam, né, princípios para garantir segurança, né, estejam em posição de produzir regras. Então, assim, o filtro moral ele é inevitável para isso. Tá? A grande questão é como esse filtro precisa ser implementado e praticado dentro das sociedades onde nós estamos vivendo, complexas, urbanizadas, mediatizadas por uma série de dispositivos como a imprensa, as redes sociais, aparatos tecnológicos altamente complexos, né, infraestruturas de vigilância, de controle também altamente complexas, né, ideologias cada vez mais fragmentadas. Né. Então, assim, quando a gente olha para o mundo que nós estamos hoje e vamos colocar esse ideal, né, e o ideal aqui não é no sentido de utopia, mas daquilo que nós estamos propondo como algo desejável a ser praticado, nós vemos mais dificuldades do que possibilidades. Agora, essa ideia, né, de haver escalas de liberdade política, né, ela transmite o que eu acho que é a verdade sobre a ação moral no mundo. A ação moral no mundo ela só pode ocorrer dentro da liberdade. Ou seja, o indivíduo que age de maneira obrigada, né, por princípio, ele não é um indivíduo moral. Né? Por quê? Porque ele não fez uma escolha livre em torno de fazer A em vez de B.
Tá? E essa é uma liberdade que existe, a liberdade moral, essa sim, tá? Existe sobre qualquer circunstância. Tá? Isso não sou eu que estou falando, é talvez uma das personalidades mais interessantes do século XX, né? O Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de extermínio nazistas, né? Um judeu, psiquiatra, né? E nós vamos comentar a principal obra dele algum dia aqui nesse podcast, que é Em Busca de Sentido. Ele fala ali que mesmo na condição de prisioneiro no campo de concentração, que é a situação onde o sujeito é reduzido, eu acho que a uma condição ainda mais miserável daquela de um escravo, né? Porque basicamente é ser escravo sabendo que o teu destino, ao final, quando não lhe resta mais forças e utilidade para ser escravo, você vai ser assassinado, e muitas vezes com requintes de crueldade, né? Ele dizia ali, mesmo ali, você ainda é livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Tá? Então, como eu disse, existe essa liberdade que é inevitável. Tá? Agora, uma coisa é a liberdade no sentido político, que é a liberdade de, né, obedecer, de escolher obedecer, tá? E ter a capacidade de ser obedecido, né? Esse jogo da política. E aqui sim a gente tem que aspirar por qualidades morais ainda mais elevadas por parte dos indivíduos, porque senão a gente corre o risco, como nós vemos hoje, das pessoas utilizarem esse poder para atender a aspectos extremamente medíocres, né? A critérios medíocres e baixos, né? Para a finalidade da política e da liberdade. Né? Então, e aí sim, eu acho que é a questão mais provocativa do Juvenal, né? Isso só é possível dentro de uma aristocracia, dentro de um grupo de notáveis, né? Exato. E veja que os notáveis não é no sentido de que eles são perfeitos, lindos, maravilhosos, mas que eles estão sob condições tão específicas, né? Que ou eles desempenham aquilo, né? Num patamar máximo, ou senão eles perdem tudo, tá? Então, agora, como chegar aí, dentro das sociedades contemporâneas, eu imagino que nenhum de nós, né, possa dar uma resposta adequada. Mas aí eu acho que, frente a isso, colocado o problema, a gente tem que entender qual é o processo que nós vivemos hoje. E aí vem o segundo ponto, né? Nós somos produtos desse jogo de igualdade e desigualdade. Né? Por que eu falo desse jogo dialético? Né? Cuja síntese entre essas duas forças, a igualdade e a desigualdade, né, é o aumento do poder, ok? Porque veja o seguinte, a desigualdade ela começa a existir na sociedade, tá? E vamos colocar assim, ela pode ter um nível tolerável, né? Ou seja, um nível onde essas desigualdades não resultem para a maioria das pessoas num grau de dependência máxima e desprovimento máximo da sua vida, especialmente nas dimensões mais básicas, como da sobrevivência material. Né? Obviamente, isso gera dentro da sociedade problemas quando você tem uma massa de pessoas que vivem precariamente e um grupo limitado de pessoas que vivem numa abundância e, como é no caso de hoje, publicizam essa abundância, né, para aqueles que basicamente estão vivendo ali numa situação de subsistência. Tá? Então, não adianta negar que isso gera, sim, um problema dentro da sociedade, né, de diversas ordens, não só essa diferença marcante como a esquerda tende a trabalhar com ela, né, entre essas coisas e assim justificar as suas medidas de distribuição, né? Não no sentido do distributismo, mas no sentido do irmão lá, do Graco, né? De criar uma rede, né? de dependência estatal, que supostamente tiraria dos ricos para dar para os pobres, né? Mas mantendo os pobres talvez ainda mais pobres, né? Na sua dependência em relação ao Estado. Mas gera também um outro tipo de problema. Tá? Esse outro tipo de problema, ele é mais profundo do que esse econômico da desigualdade. Tá? Que é o problema que a desigualdade econômica, ela traz um incentivo para a corrupção política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, se eu tenho uma elite econômica muito rica, ok? Isso vai atrair
a ira dos mais pobres, mas também vai atrair a ira do político, que é relativamente mais pobre do que a elite econômica. E aí que entra a relação dialética que ele vai tentando descrever. Então, o político, vendo isso, vendo que o seu poder pode ser comprometido, né, porque existem essas pessoas com muitos recursos econômicos, ele vai se utilizar da maioria, da massa empobrecida, para tomar poder dessa outra elite. Ao mesmo tempo... E foi isso que o Júlio César fez, né? Isso, e que todas as revoluções, todos os processos, basicamente, que o Bertrand Juvenel tem analisado, né, ao longo da Getúlio história, Vargas, foi né? isso. Agora, existe um outro elemento que também é interessante, que é assim, essa elite rica não vai também assistir isso, digamos assim, passivamente. Tá? Ela vai dizer assim, bom, então o que é mais fácil? Eu garantir a minha riqueza e, inclusive, até ganhar mais poder, né? Comprando a massa ou comprando os senhores da massa. Digamos, a minoria intermediária. Uhum. E eu acho que é isso que está acontecendo no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, nós temos grandes grupos, grandes fortunas, que ao perceberem que, muitas vezes, o poder político... Né? E aqui a gente tem que sair da discussão ideológica, né? E passar por uma discussão de análise política. Okay? Esqueçam as categorias esquerda, liberal, conservadora, etc. E vamos analisar aqui e ver se quem está nos ouvindo concorda com o que eu estou falando. Então, existem grupos econômicos gigantescos, né? E aqui eu estou falando de indivíduos. Eu não estou falando de classe social, eu não estou falando de empresas, mega empresas, estou falando de indivíduos que controlam grandes empresas, grandes bancos, enfim, tá? Que dizem assim, opa, só um pouquinho. Tá? Eu não vou continuar estar sujeito, de um lado, aos altos e baixos da fortuna, dos movimentos da bolsa especulativa, etc., e dos surtos dos ciclos políticos. Né? Que, sei lá, eu invisto lá vamos pegar assim, uma plataforma de petróleo, em reservas de petróleo, e daqui a pouco, né, muda uma eleição, acontece um golpe de Estado, eu perco todo aquele meu investimento, porque o cara vai lá e nacionaliza, né, com o exército dele. E eu fico a ver navios, como se fala. Né? Então, eu não vou mais me submeter a isso. Então, como é que eu posso fazer? Bom, eu posso tentar manipular a massa, ou eu posso tentar manipular aqueles que controlam a massa. Uhum. Né? E eu acho que esse é o fenômeno que nós podemos chamar de globalismo. Né? É essa elite, né, extremamente rica que busca mobilizar, né, a seu favor as lideranças políticas para impor pautas que muitas vezes são assim contraditórias para a mentalidade ideológica, né? Por que o fulano de tal lá, mega rico, mega empresário, quer preservar o meio ambiente, né? Assim, por que o sujeito lá, mega rico, mega empresário, quer que haja sei lá, um tributo mundial sobre transações financeiras que vai financiar um programa de renda mínima universal? Tá? E veja, pessoal, isso não é teoria da conspiração, são objetivos que muitas dessas pessoas ricas falam abertamente que defendem. Né? Renda universal mínima, ou coisa parecida, regras ambientais e tudo mais. Né? Renda universal mínima seria, né, a grande, né, o triunfo total, né, daquele plano do Caio Graco. Seria Exato. mais ou menos isso. E aí que entra o meu ponto. Que né? é Jogando o jogo dessa dialética igualdade e desigualdade que o poder se expande. Né? Porque nunca você vai ter uma sociedade plenamente igual, mas ao mesmo tempo nunca a gente vai ter uma sociedade plenamente desigual. Né? O que nós vamos ter é o jogo político dessas duas coisas aumentando o poder e produzindo uma outra desigualdade. Essa sim pode ser plenamente realizada, que é a desigualdade de poder, onde eu tenho um grupo que decide, tá? E um grupo que não tem recursos, porque não tem armas, porque não tem recursos econômicos, porque não tem... Eu não preciso tirar direitos políticos lá no papel, né? É só destituir as pessoas dos meios de resistência, né? Armas, dinheiro, propriedade, né? A gente pode pensar até saúde física, alimentação, que elas não têm meios, né, de se recusarem a essa liberdade política.
Então, eu acho que, nesse sentido, o Bertrand Juvenal ele é certeiro. Né? Ao se buscar, num primeiro momento, universalizar a liberdade e tirar de uma aristocracia, né, eu entrego digamos, um simulacro de liberdade política, que é o que nós vivemos aí boa parte do tempo, e até o Flanco Flito era isso que a gente tinha. Né? Hoje, depois do Flanco Flito, a gente já tem menos ainda do que esse simulacro. Tá? Porque, atenção, os poderes que foram impostos durante a visita do Flanco Flito no mundo, eles não desapareceram. Né? Os Ou seja, poderes, pode aparecer um outro Flanco Flito e a mesma coisa continuar acontecendo. Ou a catástrofe ambiental, né? Eles estão falando muito na ou é a catástrofe ambiental, emergência ambiental, enfim, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, assim, a gente está numa situação que é a situação onde eu tirei a liberdade, né? Aqueles, para usar a expressão também do episódio anterior, os chamados contrapoderes, né? Esses grupos sociais que tinham meios para resistir ao poder central, ao poder do Estado. Né? E hoje nós temos a ideia de que exista, né, talvez, isso para mim é uma hipótese, eu ainda não tenho isso muito claro, mas que exista, então, esse grupo, vamos colocar assim, de super ricos, que tem poder sobre o Estado. Né? Sobre o Estado. De manipular os sistemas estatais. Mas, de novo, eu não estou falando aqui manipular no sentido de que eles se reúnem numa caverna, não sei aonde, embaixo da terra, para, né, conspirar contra o mundo, mas no sentido de que eles travam uma luta, né, entre os seus interesses e os interesses de outros segmentos da elite no mundo, né, de elites nacionais, por exemplo. Né? Então, digamos assim, é um jogo de influências que nós estamos vivendo e que daí eu já te passo a palavra, mas eu peço assim, para os nossos leitores um pouquinho de paciência, porque eu acho que a descrição do que nós estamos vivendo hoje cabe muito ao final desse capítulo, quando ele diz que o Bertrand Juvenal fala de 3 coisas que são importantes para o cesarismo, ou seja, para um regime que vai suspender as liberdades e vai concentrar o poder numa figura, no caso, o César, né, no caso, o ditador, etc. Mas a gente pode pensar isso vai concentrar o poder num grupo de pessoas, numa assembleia, numa estrutura, não importa, tá? Processo que, né, para o nosso ouvinte entender, o processo que leva à redução da liberdade. Né? Então ele diz, são 3 coisas que importam nesse processo. A primeira dessas coisas, e ele diz que é a mais necessária para esse objetivo, é que os membros mais antigamente livres na sociedade percam seu crédito moral e se tornem incapazes de transmitir aos que vêm partilhar essa liberdade um orgulho de atitude que incomode o poder. Tá? Então, eu desconfio que isso já aconteceu. Ou seja, aqueles grupos que desfrutavam liberdade antigamente, tá? Já desapareceram e, por isso, não transmitem o orgulho daquela liberdade para os novos elementos que desfrutam dessa liberdade, dessa participação política. Tá? O segundo fator é que se eleve uma nova classe de capitalistas, desprovidos de qualquer autoridade moral e cuja riqueza excessiva os divorcia do resto dos cidadãos. Eu acho que nessa segunda parte aqui, né, dessa frase, o Bertrand Juvenal está certo. Ou seja, nós temos um conjunto de pessoas muito ricas que está totalmente divorciada do cidadão comum. Né? Basta ver assim, o quanto de celebridades que nas redes sociais cagam regras, com perdão da palavra, para o homem e para a mulher comum, né, do alto das suas mansões em Beverly Hills, com seus assessores que fazem, né, que os livram do jugo da vida cotidiana. Né, você consegue imaginar, sei lá, o Leonardo DiCaprio indo pagar um boleto na lotérica, né, e levando o filho dele, né, para uma sala de emergência num hospital ali numa fila, não, né? Ele vai levar para o hospital, mas para a suíte lá do hospital, sei lá, né? Ou o médico, ou o hospital vem na mansão dele, enfim. Né? Então a quantidade de gente, né? A gente teve esse exemplo recente lá da tal da Conferência do Meio Ambiente que, né? Assim, tinha um monte de gente com jato particular lançando toneladas do tal do combustível, né?
que supostamente gera o tal problema climático, né, dizendo que a gente tinha que diminuir, né, o uso de combustíveis. Então, vem cá, pessoal, pelo menos então comece com o jatinho particular de vocês, né? Uhum. Ok? Mas vamos lá, então isso já está acontecendo. Mas a outra coisa que ele fala aqui, ó, desprovido de qualquer autoridade moral. Essa que é a questão interessante hoje no globalismo. A configuração de uma nova autoridade moral. De eles serem vistos como autoridades morais, que falam em nome da ciência, do meio ambiente, das relações mais de maior igualdade. É um novo moralismo, né? Um moralismo de relacionamento, de como criar os filhos, de como interpretar o mundo, etc, etc, etc. Tá? Que é desprovido, então, de uma moral tradicional. E, por último, ele vai dizer, o terceiro elemento é a reunião da força política com a fraqueza social numa ampla classe de dependentes. Isso também já nós temos hoje. Tá? Com o fim das grandes famílias, para a maior parte das pessoas, tá? Hoje as pessoas, quando vão começar a sua vida, elas não têm uma base da família para começar essa vida. Ela normalmente começa com o quê? Com aquilo que vai abrir, de certa forma, uma certa servidão, tá? Que é o financiamento. Então, eu quero começar minha vida cursando uma faculdade. Eu vou buscar financiamento para pagar ou a faculdade privada ou para pagar o cursinho para passar no Enem, né? Por exemplo. Eu quero, né? Eu vou me casar e eu quero ter a minha casa própria. Eu vou pegar financiamento para comprar uma casa própria, né? Enfim, carro. Financiamento e crédito, às vezes assim, tu pega 15 mil e exato. tem que pagar 100 mil. Então, vai criando isso, mais os ciclos econômicos, etc., né? Vai criando uma geração de pessoas onde eu não tenho mais aquela servidão, né? Digamos assim, política, né? De conteúdo político, mas eu tenho uma servidão que é de conteúdo material, no sentido de que se criam relações econômicas onde um conjunto de pessoas a gente pode dizer que são servos, que não trabalham mais para si. E, né, essa servidão material, ela leva a servidão política também. Uhum. Claro, é evidente. Uma vez eu li um estudo muito interessante do Instituto, há muito tempo atrás, eu não sei se ainda tem na página deles, tá? Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu li esse estudo na época do segundo mandato do Lula, ou seja, a gente está falando aí de 2008, 2006, tá? Ou seja, mais de 10 anos atrás. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, eu acho que foi eles que fizeram um estudo muito interessante, dizendo assim que os beneficiários do Bolsa Família, ao consumirem produtos, acabavam pagando a própria bolsa. Porque o que eles pagavam de impostos nos produtos que eles consumiam, por exemplo, da cesta básica, já pagava o Bolsa Família. Então, isso mostra que o sujeito, ele é servo, né? Ou seja, ele não produz mais para o seu próprio benefício. Né? Ele não vai, ou seja, ele não vai usar aquele dinheiro para sair, né? Para tentar sair, né? E veja o seguinte, não é uma questão de porque ele é incapaz ou não, é a maneira como a coisa está organizada, né? Que mesmo talvez uma pessoa com virtudes, etc., não consiga sair desse ciclo, tá? De endividamento, e aí você tem que trabalhar para os seus credores. Tá? Então, de certa forma, é uma servidão por dívida, é uma servidão por dependência, seja a dependência em relação ao Estado, seja a dependência em relação aos bancos, por exemplo. Tá? E que, num certo extrato da política, essas duas entidades elas podem se confundir aí numa rede de poderes e influências entre indivíduos. Exatamente. E a única forma, né, por exemplo, essa servidão material, ela gera, né, a servidão política, ou ela é uma condição, se não indispensável, né, ao menos muito importante para gerar essa servidão política, né? E a única forma, né, de fazer com que as pessoas, né, tenham, digamos assim, a liberdade política, né, e também a liberdade de não obedecer, né, aos comandos do poder, seria, né, um dos meios, né, um dos principais meios é justamente essa autonomia econômica, né, das pessoas, né? Ou seja, né, as pessoas elas têm meios que independam, né, independem dessa estrutura de poder, né? E hoje é simplesmente impossível. Hoje é simplesmente impossível. O maior latifundiário do mundo é o Bill Gates, por exemplo, né? A gente, enfim, não tem
Se a gente tiver assim, vamos, né, recorrer à terra, né, vamos, né, comprar uma fazendinha aqui para ter minha autonomia, né, nesse sentido. Não tem como, né? Os mercados são todos oligopolizados. Não existe assim, aqui, né? Por exemplo, existe cada produto, né? Para cada produto, para cada segmento de mercado, existem 4, 5 empresas no máximo. E Não é nem muitas empresas, né? Mas sim fundos de investidores, etc., que controlam financeiramente essas empresas. Não, assim, existem 4, 5 empresas que muitas vezes são controladas, né, pelos mesmos fundos que controlam Outras empresas de outros empresas. segmentos, exato, Exato. de outros produtos, né? A gente faz, né, a gente tem, por exemplo, né, fazem sim, né, esse experimento de ir no supermercado e tentar comprar, assim, um sabonete, né, que não seja aí de uma das marcas mais famosas, né? Vocês não vão achar, não existe, né? E o sistema bancário também é um sistema extremamente concentrado, né? E, por exemplo, né, assim, vamos supor, né, que a gente decida, eu vou virar resistência, né? Eu não vou obedecer ao que o poder está mandando eu fazer, né? Vamos supor, assim, que tu, né, consiga, de alguma forma, que tu tente fazer isso, né? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Bom, o poder pode simplesmente dizer assim, olha, a gente vai cortar, né, o teu crédito, a gente vai cortar o teu dinheiro, é tudo eletrônico, né, o dinheiro que existe é tudo eletrônico, a gente vai simplesmente aqui dizer para a máquina, né, que aqui a tua poupança, que diz aqui que tem não sei quantos mil, né, na verdade tem zero. O que impede de fazer isso? Ou que você morreu. O que você morreu. O que impede de fazer isso? O que impedia, eu vou dizer o que impede. Até certo momento, o que impedia isso? Era que a gente ainda tinha resquícios, né, de um sistema judiciário que ainda tinha algum respeito pela lei, né? Mas cada vez mais o sistema judiciário também está virando instrumento do poder. Ou seja, aí não vai nem ter essa proteção, né? Ou seja, o que vai impedir agora um banco de fazer isso, né? Nada. Não vai nada, porque, por exemplo, vamos supor que isso aconteça com alguém, essa pessoa recorra ao judiciário. O judiciário, que virou um instrumento do poder, pode dizer, não tô nem aí. Não, Né? e mesmo que recorra, olha a assimetria, né? O banco tem recursos quase infinitos para Exato. levar Exato. essa causa aí até o término da sua vida, né? Uhum. Sem, assim, sequer vamos colocar assim, se preocupar um milésimo de segundo com isso, né? E Exato. você vai ter que mobilizar basicamente a tua vida, a tua saúde, todo o teu ser para, assim, retomar aquilo que você tinha, que já não era muita coisa no início, né? Então, esse A grau de... gente já tá vendo o PayPal, se não me engano, já fez isso, já fez uma coisa assim, já né? fez coisas assim, a gente vê algumas pessoas que foram atingidas dessa forma, né? Com esses Mas, cancelamentos de plataforma, né? mas assim, só que Desplataformização. Hã? Chamada desplataformização, né, das pessoas. Começa com redes sociais, mas pode ser cartões de créditos cancelando o teu cadastro, o PayPal, bancos, enfim, né, outras plataformas aí, iFood, né, já teve casos aí de iFood expulsar, né, comerciantes da plataforma porque, enfim, né, disseram que o cara era racista ou qualquer outra coisa do tipo. Né? E aqui eu não estou entrando no mérito, eu estou dizendo assim que esse mecanismo de poder ele já existe. Exato. E isso é muito poder. Exato. E aí é que eu, né, é a conclusão final, assim, do que eu acho que a gente, que eu, né, que a gente pode analisar, assim, do curso da história. É claro que quando a gente fala história, a gente fala em tendências, né? A gente nunca pode falar com certeza absoluta o que vai acontecer, né? Porque a história lida com o comportamento humano e o comportamento humano, ele também tem um elemento de imprevisibilidade. Mas a tendência, né, é isso. A gente tinha uma sociedade, até alguns anos atrás, em que havia uma meia liberdade, né? Cada vez mais, né, no século XXI, a gente está caminhando, né, para uma servidão, porque simplesmente, né, não há meios, né, do indivíduo ter autonomia. Não há meios, não há forma. E principalmente, né, autonomia material, né? E a autonomia e a falta de autonomia material, ela gera assim uma falta de, ela é não a condição suficiente, né? Mas uma condição necessária para a pessoa ter liberdade política, e liberdade política no sentido, né, mais profundo da palavra, não é a liberdade de votar, como a gente disse, é a liberdade
de fazer com que a sua vontade tenha efeito prático, né? Até porque formalmente elas têm os mesmos direitos, né? Então é aquela coisa da Exato. igualdade e desigualdade produzindo uma síntese dialética, mas também para que isso se torne suportável, há uma certa liberdade, né? No sentido de libertinagem, ou seja, há crescente liberdade para você ser consumidor, há uma crescente liberdade para você ser individualista, hedonista, né? E alimentar todos os tipos de vício, né? Que eu não vou enumerá-los aqui até para não ser cancelados, né? Daqui a pouco a gente se defronta com a associação de de alguma comunidade que vive plenamente certos vícios que a gente possa citar aqui, mas e assim, então, a liberdade, né, para o vício encobre, né, coloca um véu sobre as pessoas, né, de que elas não estão em situação de servidão. E também, claro, situação de servidão não é uma coisa absoluta, né? Ela tem graus de servidão. É evidente que eu não quero comparar a servidão que, sei lá, um chinês pobre, né, vive com alguém como eu, aqui no Brasil, né, de classe média alta, né? Eu não quero comparar o meu grau de servidão com o sujeito que está lá no, sei lá, na Venezuela, aqui do lado, né, sobre a ditadura do Maduro. Eu não quero comparar, né, a minha situação, não, vamos colocar a situação de alguém que mora numa favela no Rio de Janeiro com o sujeito que está lá, né, que está lá em Londres, né, em Londres e é da classe média inglesa, né? Existem graus de servidão, modalidades de servidão, mas o fato é que essa capacidade das pessoas interferirem politicamente, né, foi reduzida, né, e aqueles que têm poder político estão dentro do poder, né, ganham com o poder e não ganham com a limitação do poder. Então, a ausência dessa elite, dessa aristocracia, é que talvez seja um dos principais problemas aí que a gente tem vivido. Então, né, dá para ver aqui que, pelo andar da nossa discussão, o tempo dessa discussão, esse capítulo ainda teria muitas coisas para ser analisadas, mas enfim, infelizmente a gente não pode ficar aqui muito tempo. A gente pode convidar o nosso ouvinte a, né, ler a obra e, se quiser, já de antemão, vai direto, né? Se bem que ele vai tirar mais proveito lendo o livro até chegar a esse capítulo, mas pode ir direto nesse capítulo lá e dar uma olhadinha nele. Mais uma vez, obrigado, pessoal, por acompanhar o nosso trabalho. Reforçando aqui, curtam, compartilhem esse conteúdo com amigos e inimigos. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, nos ajudem a crescer para a gente trazer esse conteúdo aí com mais frequência. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e leiam o livro, né? Esse capítulo e o livro, vocês vão ver que vocês vão tirar muito proveito. Muito obrigado.